Nós vamos compartilhar uma palavra de Deus para o nosso coração. E eu gostaria de convidar a igreja, os visitantes, que abram suas Bíblias no livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Aqueles que estão ali fora podem entrar. Tem algumas pessoas ali que podem entrar, ficar à vontade. Tem lugar que ainda, lá no Velho Testamento, primeiro livro de Samuel. Samuel, capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 1 ao verso 11. Amém? Ou socorro, né? Misericórdia quer dizer socorro, né? Capítulo 2. Então, misericórdia quer dizer socorro. Agora, acharam? Está lá depois do livro de Ruth, depois de Juízes. Bem antes dos Salmos. Todos encontraram? Então, nós vamos ler. Eu vou ler um versículo e os irmãos outro, e assim sucessivamente. Do verso 1 ao verso 11. Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saia coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos perdeu o vigor. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Fale com o pai, peça a ele para te dar uma palavra nessa noite, peça a ele para falar o seu coração. Ele já falou o meu e eu creio que vai falar mais um pouquinho. E peça a Deus para falar o seu coração. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui estou diante de ti, tua filha. Peço que o Senhor perdoe os pecados da tua filha. Perdoa-me por ser tão pequena e fraca diante da tua grandeza soberana. Pai, que o Senhor venha usar tua filha aqui nessa noite, pequena e fraca,
para transmitir a tua santa palavra a cada um que aqui veio. Meu Deus, eu sei que ninguém veio aqui por um acaso, foi o Senhor que trouxe. Por isso eu peço que o Senhor fale ao coração de cada um. Fale ao coração de cada um pelo teu Espírito Santo. Fica aqui conosco, meu Deus, que eu não fale nada de mim mesma, mas o que eu vier falar aqui nessa noite seja do Senhor. E que edifique os nossos corações, que saiamos daqui edificados, fortalecidos, renovados no Senhor e com uma disposição a mais para podermos prosseguir na caminhada cristã, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, glorificando o teu santo e bendito nome. Fica conosco, continua conosco e sustenta a vida as nossas vidas aqui. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos, hoje, Dia das Mães, perante vocês, uma mãe, para trazer de Deus uma mensagem para outras mães, para os filhos, para os pais e para aquelas que serão mãe um dia. Mãe que vai gerar um filho em seu útero, em seu ventre, ou uma mãe que vai gerar filhos espirituais. Então, há muitas mães que geraram filhos espirituais. E é um grande privilégio ser mãe espiritual de alguém. Conheço uma mãe que está lá no norte de Minas, é a minha mãe espiritual, a Ione, mãe Ione. Essa mulher não pode ter filhos. Não por causa dela, mas por causa do seu esposo. O seu esposo tem um problema de saúde, a qual eles juntos não podiam gerar. Mas essa mulher gerou muitos filhos na fé. E eu sou uma das filhas dela. Ela cuidou de mim, me ensinou a palavra. E essa mulher já pregou o evangelho para muita gente. Muitos pastores hoje são filhos espirituais dessa mulher. Uma grande mulher de fé e que gerou muitos filhos espirituais. Queria eu gerar tantos filhos como ela gerou. Mas nessa noite, aqui, nós vamos falar de uma mãe que também era estéril. Uma mãe que não podia gerar. Uma mulher que viveu num tempo, numa época em que não gerar filhos era a pior coisa que tinha. Naquele tempo, lá em Israel, uma mulher que não tinha capacidade de engravidar era desprezada. Então, uma mulher grávida era um trunfo, era um privilégio. Mas aquela que não podia gerar se entristecia e muitas vezes ela recebia muitas palavras ruins por parte daquelas que geravam. Então, aquela que gerava, às vezes, ficava tirando onda, né? Olha, eu consigo gerar. Eu ganhei 1, 2, 3, 4, 5, 10. Naquela época era assim. Muitos filhos, era todos os anos. Naquela época não tinha anticoncepcional, né? Então, naquela época era um filho. E quanto mais se gerava, mais aquela mulher era vista como alguém abençoada. Gerar filhos era uma bênção. E aquela que não podia gerar ficava muito triste. E aqui era o caso de Ana. Nós lemos o capítulo 2, mas se você ler o capítulo 1, você vai ver que essa mulher que escreveu essa oração com tanta alegria, no capítulo 1, era uma mulher triste, amargurada, infeliz, porque não podia gerar. Se nós lermos aqui no capítulo 1, a partir do verso 9, você pode em casa depois ler o livro de Samuel e começar no capítulo 1. E aqui diz que o marido dela a amava, mas para ela não era suficiente. Ela queria um menino. Ela desejava ter um filho.
E a palavra do Senhor diz que foi o Senhor, Deus, que impediu que ela tivesse um filho. Então, quando você tem um problema, às vezes a gente fica assim, reclamando de Deus, né? Mas por quê? Murmurando. Eu tenho uma enfermidade. As pessoas pensam que enfermidade é coisa do diabo. Nem sempre. Pode ser. Mas muitas vezes temos uma doença por permissão de Deus. E essa mulher estéril, aqui diz no capítulo 1, verso 5, diz o seguinte: Ana, porém, o marido de Ana dava o alimento, conversava com ela, amava, e diz que mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril, Eucana era o marido de Ana. E aqui diz que esse homem amava essa mulher muito, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Então, Ana, sob a permissão de Deus, era estéril. E uma vez por ano, naquele tempo, não é igual hoje, né? Essa facilidade de virmos à igreja, o templo. Eles andavam muito, não tinha os meios de transporte que tem hoje. E uma vez por ano eles iam ao templo, lá em Jerusalém, adorar, glorificar a Deus. E Eucana ia assim com sua família para lá. Naquela época era permitido a poligamia. Não era agradável a Deus, mas Deus suportava aquilo ali. O povo de Israel era um povo que servia a Deus, mas era um povo pecador. Esse homem tinha 2 esposas. A outra esposa tinha vários filhos. E essa pirraçava Ana, mas a Bíblia diz que Eucana amava Ana, tinha um apreço por Ana, e eles subiam e iam ao templo. Chegando no templo, Ana ali, muito triste, muito abatida, ora ao Senhor. Não quis comer. O texto não diz se ela estava de jejum ou se ela não comia por uma depressão, por uma tristeza profunda. E ela ali, buscando a Deus, orando, clamando ao Senhor, Deus dá algo especial para ela. Então, ela estava num tempo de crise. Hoje nós estamos num tempo de crise. Estamos num tempo de crise financeira, num tempo de crise espiritual, política, educacional, familiar e tantas outras crises que nós enfrentamos. Então, o texto que nós lemos mostra as palavras de louvor e gratidão de uma mulher que, assim como nós, passava por crises. E eu citei uma das crises aqui. Essa personagem bíblica encontrou no Senhor forças para suportar suas crises. Encontrou no Senhor forças para suportar suas crises. Ela era uma mulher de fé. E nós podemos aprender com ela. Uma mãe de fé num tempo de crise. Uma mãe de fé no tempo de crise. Essa é Ana, mulher de Eucana e mãe de Samuel. Porque após muita tristeza, ela tem a nos ensinar 3 palavras. Se você sair aqui nessa noite e não lembrar muito do que eu falei, se você levar 3 palavrinhas para casa, vai ser muito bom. Com Ana, nós vamos aprender 3 palavras aqui. Oração, ensino e gratidão. Oração, ensino e gratidão. Vamos falar comigo? Oração, ensino e gratidão. Essa mulher tem a nos ensinar essas 3 palavras. Ela chega no templo, se você ler o capítulo 1, você vai ver que ela chega no templo e ali, muito triste, começa a orar. E o texto diz que ela estava orando de uma maneira que parecia que ela estava meio bêbada. Porque o sacerdote chega e
dá uma advertência para ela e fala com ela, mulher, mas essa hora você está embriagada, tomando vinho? E ela diz, não, Senhor. Essa aqui é uma mulher amargurada de coração, muito triste. A Bíblia diz que ela balbuciava. Então a gente imagina essa mulher ali orando de uma maneira assim, meio que descontrolada, clamando a Deus e pedindo a Deus para atender sua oração. Porque ela desejava muito ser mãe. Ela desejava muito ser mãe. E já orava pelo seu filho, pedindo a Deus. E ela faz na sua oração, no capítulo 1, no verso 9, 10 e 11, ela diz assim, após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Olha, irmãos, com amargura de alma. Muitas vezes estamos assim, com amargura de alma e buscamos um caminho errado. Quando estamos com esse coração amargurado, essa mulher buscou o caminho certo. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva, e não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli, que era o sacerdote, a observar o movimento dos seus lábios. Porquanto Ana sorava no coração, e falava, e os seus lábios apenas se moviam. Porém, não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhes disse, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito, não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Aí o sacerdote diz para ela assim, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ele não sabia qual foi o pedido que ela fez. Ela só contou que ela estava muito aflita. E ele falou, vai em paz, e o Senhor vai responder sua oração. Irmãos, ela orou, chorou e se reanimou. Porque o verso seguinte diz que ela levantou, comeu, se alimentou e foi para casa. Voltou a família para sua casa. E a Bíblia diz no verso 19 que lá em sua casa ela coabitou com seu marido e ela engravidou. Ela esteve com seu marido, coabitou com seu marido, manteve relações sexuais com seu marido, e a Bíblia diz que, e lembrando-se dela o Senhor, e ela concebeu. Irmãos, que coisa maravilhosa. Antes de Deus responder a oração dela, ela se reanimou. Ela não ficou alegre depois que ela soube que ela estava grávida, não. Logo após a oração, ela se reanimou no Senhor. E é assim que nós temos que fazer. Seja qual for o seu problema, a sua dificuldade, o problema de Ana era a incapacidade de gerar. E ela amargurada orou. E Deus, e seu coração se alegrou, voltou para casa, a sua vida normal, e a palavra do Senhor diz que ela concebeu.
e ela engravidou e teve assim Samuel. E passado um tempo, chegou o tempo de ir novamente louvar o Senhor lá em Jerusalém, que era uma vez por ano, igual aqui, porque era muito longe. E dessa vez Ana não foi. Dessa vez Ana ficou. Por que ela ficou? Porque Samuel ainda era bebê. E ela prometeu ao Senhor que se Deus a desse o filho, ela devolveria. E ela não esqueceu disso, meus queridos. Pensa uma mãe que ora ao Senhor, pede um filho e Deus dá. Agora, ela vai devolver ao Senhor. E ela vai preparar esse menino para servir ao Senhor. Então, nós aprendemos que essa mulher orou, clamou ao Senhor. A oração é uma marca registrada na vida de um cristão. Uma pessoa que se diz cristão, mas não ora, ele não é cristão. Uma pessoa que fala que serve a Deus, mas não tem uma vida de oração, não se derrama na presença do Senhor, essa pessoa não é cristão. Porque o cristão sabe, o servo de Deus sabe que quando ele ora, Deus responde. E responde, ele tem 3 respostas para nos dar. Ou Deus vai te dar um sim, ou Deus vai te dar um não, ou ele vai falar, espere um pouco. Aqui no caso de Ana, a resposta foi imediata. Mas há certos casos que vai ser um não, porque às vezes o que você está pedindo não é de Deus, não é uma coisa boa, e Deus vai te dar um não como resposta. Mas ele não deixou de ouvir sua oração, não. Só que ele te deu um não. Mas haverá momentos em que ele vai dizer assim, ó, espere um pouco. E esse esperar um pouco pode ser 1 dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Não se sabe. O que você não pode deixar é de orar. O que você não pode deixar é de orar e de confiar que Deus ouve a sua oração. Eu não sei da sua aflição, da sua luta, da sua dificuldade, da sua dor nesse momento. Você como mãe, você como filho, você como pai. Mas saiba, Deus ouve a sua oração. Quando você ora com fé, quando você pede em nome de Jesus, Ele responde. E Deus tem os mistérios dele. Muitas vezes tem um sofrimento, uma luta, e Deus quer que você ore mais. E aqui, Deus concede a bênção para Ana. Mas agora vem a segunda parte. Ensinar o menino Samuel. Ensina a criança o caminho que deve andar. E quando for velho, não se desviará dele. Ela fica com o menino. Eucana conversa com ela. Se ela vai ao templo e ela diz que não. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: quando for o menino desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Que mulher de fé. Pense, você que é mãe, seu filho é um bebê e vai ficar com você só 4 anos mais ou menos. Lá o menino era desmamado por volta dos 3, 4 anos. Ela tinha 4 anos para ficar com o menino. E o grande desafio, ensinar ele a palavra do Senhor, os preceitos do Senhor. Ela ia devolver o menino. Ela ia levar o menino para viver lá com o sacerdote Eli. E o sacerdote Eli não era um bom pai. Ele tinha dificuldades com os filhos que ele tinha. Se você continuar lendo aí o livro de Samuel, você vai ver que os filhos deles eram meninos desobedientes. Então, Eli não era um bom pai, mas Ana era uma boa mãe. Ela se dispôs a ensinar o menino.
E ela ensinou o menino que ele precisava saber a respeito de Deus e prepará-lo para ir servir ao Senhor e ser no futuro um profeta do Senhor. E ele foi um profeta. Um homem que marcou a história em 2 reinados, tanto no reinado de Saul como no reinado de Davi. Um grande homem de Deus que fez diferença numa sociedade e essa mãe se dispôs a ensinar. Nós somos desafiados a ensinar nossos filhos o caminho que devem andar. Educação vem de berço. Escola não educa ninguém. Escola ensina conteúdos. A escola vai ensinar para você matemática, química, física, mas a educação vem de berço. A respeitar os outros, a amar a Deus. A escola não vai te ensinar a amar a Deus. A escola não vai te ensinar a respeitar os mais velhos. Você vai aprender, o seu filho vai aprender o significado de uma autoridade. É com você, mãe. É com você, pai. Lá em casa, eu não posso contar umas historinhas lá de casa, porque não foi permitido a mim. Já fui exortada a não dar exemplos, tá? Já fui exortada. Não conte os nossos exemplos, mãe. Mas eu posso contar alguns que não vai envolver diretamente. Eu vou contar de mim. E eu já disse para eles, quem manda em você sou eu e seu pai. E não adianta vocês falar que não manda, não. Abaixo de Deus, gente. Abaixo de Deus, quem manda no filho é o pai e a mãe. E não tem jeito. Se o filho não aprender que quem manda nele é o pai e a mãe, abaixo de Deus, ele não vai aprender a respeitar a autoridade nenhuma. Se o filho não aprender o respeito do pai e da mãe, que ele deve respeitar o pai dele, a mãe dele, honrar os mais velhos, ele não vai aprender a respeitar o professor, um policial, um juiz, ele não vai aprender. Agora, se ele aprender, se lá na casa dele, ele sabe o valor de uma autoridade, aí sim, ele pode até não concordar com algumas autoridades que tem por aí, mas ele vai respeitar, porque ele aprendeu na casa dele. Nós temos que fazer isso. Muitas vezes, como professor, na escola a gente recebe pais que falam assim, vê o que você pode fazer para o meu filho aí, que eu já perdi o controle. Que isso, meus queridos? Um dia eu disse lá em casa assim, olha, o dia que eu chegar num ponto desse, eu enlouqueci. De maneira alguma. Um pai não pode chegar numa escola e dizer isso para um professor. O professor não é pai, não é mãe. E quem manda no filho é você. Deus te dá uma missão, uma autoridade. Se você está sendo incapaz de cumprir com essa missão, você pede a Deus misericórdia, fazer como Ana. Senhor, me ajuda. Teve um dia, meus queridos, eu estava me sentindo tão incapaz de ser mãe, porque na luta diária, a gente vai descobrindo que a gente falha com eles, né? Muitas vezes tive que pedir perdão aos meninos aqui, aos meus filhos, porque no momento de ira eu agi erradamente. E pedir perdão, filho, não tira de você a autoridade, não. Pelo contrário, te dá mais autoridade. E respeito, né? Muito bem, respeito. Muitas vezes a gente erra na tentativa de acertar. A gente acaba errando, a gente acaba falando palavras que machucam, que dói. A gente acaba fazendo coisas indevidas. Mas Deus é bom. E a pessoa que tem fé no Senhor Jesus, que busca a Deus, Deus incomoda o coração dele. A mãe que teme a Deus, que serve a Deus, Deus vai lá e incomoda o coração. Minha filha, você errou para com seu filho. Você está provocando a ira dele. Você errou. Volte atrás e peça perdão. E teve dias que eu, após tomar uma atitude errada, eu tive que voltar, e estar aqui os dois como testemunha, não é? E pedir, meu filho, você me perdoa porque mamãe exagerou.
mamãe exagerou, eu fui além do que eu devia, você me perdoa pela falha. E aí você via no olhar deles o perdão e não perdeu o respeito. Se você precisar hoje pedir perdão para o seu filho, peça. Ele vai te amar mais ainda, porque você não vai perder a autoridade sobre ele. Porque ele sabe que você é pecador, como ele também é pecador. E muitas vezes nós temos que pedir perdão. Houve dias em que eu chorei no quarto e pedindo a Deus socorro, pedindo, Deus, me ensina a amar meus filhos, porque eu sou incapaz de amar. Eu não sei amar. Porque a Bíblia diz que amar, lá em 1 Coríntios diz assim, 1 Coríntios 13, fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas muitas vezes na nossa fraqueza, o amor começa a esfriar, e muitas vezes a gente faz isso com os nossos filhos. Na crise do dia a dia, a gente começa a esfriar no amor, e teve dias que eu entrei no quarto e chorei, e pedi, Deus, me ajuda a amar meus filhos, não deixa eu prejudicar meus filhos, não, Senhor. Não deixa eu causar ira neles e prejudicá-los, mas me ensina a ser uma boa mãe, a mãe que o Senhor quer que eu seja. Eu louvo a Deus porque eu tenho um esposo que é um paizão e que ajuda a mãe a ser um pouco melhor, né? Muitas vezes eu estou exagerando, às vezes, na repreensão, e eu olho para ele e eu só vejo o olhar dele, ele só faz assim com a mão. Aí eu entendo, menos. A nossa comunicação é no olhar, às vezes eu estou lá, brava, e às vezes eu olho para ele, ele só olha para mim, só faz assim, bem discretamente, que os meninos, eles não veem, sabe? Só faz assim. Agora eu posso cantar. E aí, na hora, já recebo o alerta do Senhor. E de tudo isso, irmãos, nós temos que ensinar aos nossos filhos. Assim como Ana fez. E ensinou. E chegou o momento de devolver o menino. Passado-se o tempo, ela ficou com ele um tempo e foi devolver o menino ao Senhor. Aí os versos seguintes do capítulo 1 diz assim: E disse ela, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve aqui, ela já estava no templo de volta, agora levando o menino de 4 anos. Imagina seu menino, imagina aí, Aurivânia, Antony, 4 aninhos, devolvendo ao Senhor. Você pediu e falou que devolveria filho único, né? E era filho único, gente. Ó, vamos pegar os filhos únicos aqui, ó. Aurivânia, Leia, Edjane aqui, tudo filho único. Imagine seus filhinhos aí, os meninos, né? É tudo menino mesmo. 4 aninhos, devolvendo Danilo, Antony, Marcos, devolvendo ao Senhor. O menino tão esperado, mas ela cumpriu sua missão. E falou que devolveria e devolveu. Com alegria, não foi com tristeza, não. Ela devolveu ao Senhor, preparou o menino e disse: meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve aqui orando ao Senhor. Por esse menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Que mulher de fé! Que mulher de fé! Se coloque no lugar dela. Ela prometeu e cumpriu, e devolveu o menino, crendo que o Senhor faria dele um grande homem. E assim Deus cumpriu. E ela devolveu e voltou para casa. Fez essa oração linda que nós lemos no início, louvando ao Senhor, glorificando a Deus. Então orou Ana: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor,
a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Essa mulher então devolve. A gente tem que amar, mas não pode adorar os filhos. Eu tenho que amar, mas eles não são meus. Deus me deu para que eu os preparasse, para que eles servissem ao Senhor. E quando eu, antes de engravidar do Marco, eu me lembro, eu orando ao Senhor e pedi a Deus, Deus, eu quero um filho para glorificar o teu nome. Se não for, eu não quero. Dar-me um filho para glorificar o teu nome. Para exaltar o teu nome. Se não for para servir e amar o Senhor, eu não quero um filho. E me deu 2. Me deu 2 em situações diferentes. No tempo que eu orei, pedindo assim, foi na época de Marco. No tempo de Kézade, foi após uma enfermidade muito grave. Marco estava com 9 meses e eu tive um cavernoma, um tumor no cérebro. E eu fiquei muito doente. Naquela época, um cavernoma é uma veia, foi exatamente aqui no lado esquerdo, e numa região do cérebro que atrapalhava os movimentos. Então, houve um derramamento de sangue no meu cérebro e eu fiquei paralisada do lado direito. E ele tinha 9 meses. Foi uma luta muito intensa. Eu doente, e o ali que sabe da luta, porque ele com o pai, o menino tinha 9 meses, eu naquela situação, e os médicos às vezes não me contavam as coisas, mas eu contava para ele que se angustiou mais. Mas naquele sofrimento todo, naquela luta, Marco, um bebê ainda, e eu doente, eu me lembro de uma oração que eu fiz bem pequenininha, eu só orei a Deus assim, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para me curar. Eu só não sei se o Senhor quer me curar. Mas se o Senhor quiser, que o Senhor conceda a mim a bênção de ver os filhos dos meus filhos. Eu orei no plural. Eu lembro disso. Falei, Senhor, eu não sei se o Senhor quer me curar. Mas eu sei que o Senhor tem poder para me curar. Se o Senhor quiser, que o Senhor conceda a mim a bênção de ver os filhos dos meus filhos. E aí o tempo se passou e eu fui percebendo que eu fui melhorando. Os movimentos da mão foi voltando. Era uma doença que naquele tempo, hoje eu não sei como é que está a tecnologia para isso, mas naquela época, há mais de 15 anos atrás, não tinha remédio. O médico falou, não tem remédio, você tem que ir lá. Em São Paulo, eu estava no norte de Minas, lá em São Paulo, no Hospital das Clínicas, fazer uma cirurgia de alto risco. Qualquer médico, você fica paralítica. Eu falei, doutor, eu vou ficar por aqui mesmo, não vou não. Vou ficar por aqui mesmo, e ali eu fiquei. Não tinha remédio, assim, para eu tomar. Era uma cirurgia de alto risco. Eu falei, agora eu vou ficar. O cavernoma podia aumentar, podia regredir, podia estagnar. E no passar do tempo, depois da oração, eu fui percebendo que eu fui melhorando. Eu falei, peraí, parece que eu estou melhorando. E eu falei assim, Deus me curou, então. Os movimentos foram voltando. E aí, quando eu percebi que eu fui melhorando, eu falei, agora tem que fazer um segundo menino. E nesse tempo aí, o pessoal foi falando assim, puxa vida, Ailton tá louco, uma mulher quase morreu, agora engravida do menino. Eu falei, gente, preocupa não. Preocupa não. O mesmo Deus que me trouxe até aqui vai me levar até o final, não preocupa não. Aí eu liguei para o médico, para o neurologista, que havia me atendido, e eu falei, agora eu estou grávida, tem que ligar para o médico, né? Eu liguei para ele, eu me lembro que ele era um médico assim meio... Ele tinha uma maneira meio grosseira de tratar, ele falava as coisas assim. E eu liguei assim, falei, doutor, aqui é a Alessandra, aquela paciente do senhor, que tem cavernômetro. Ele falou assim, você ainda está viva? Falou ele comigo, você ainda está viva? Eu falei assim, estou e grávida. O que é que eu faço? Ele falou assim, você não faz nada, você só não pode entrar em trabalho de parto. Não pode entrar em trabalho de parto. Quer dizer, eu não podia entrar em trabalho de parto normal, né? Então, você vai ter que conversar com o seu obstetra para que ele faça o parto antes do menino dar ponto de nascer. E assim,
Aconteceu. E o médico lá, no norte de Minas, que foi quando que a gente teve o primeiro filho, doutor Noel, era um boliviano que tem lá até hoje, fez o primeiro parto, eu fui lá conversar com ele, e ele ficou muito preocupado com a situação, e fez o parto, e Kézade nasceu, né? Kézade nasceu, né? Aí, então, o segundo foi diferente do primeiro. E todo mundo preocupado. Eu falei, não, preocupa não, Deus vai... E estou viva até hoje. E os meninos estão aqui. Então, pela oração, eu vou ver os filhos dos meus filhos. Então, eu vou esperar os netos, né? Então, meus queridos, Deus me concedeu essa bênção e pode te conceder bênçãos sem medidas. Deus é um Deus que tem poder para te dar muito mais daquilo que você espera ou pensa. Cada uma aqui tem uma situação diferente. Você precisa confiar, ter fé, como Ana teve, orar, ensinar seu filho. Talvez quando seu filho era pequeno, você não teve a oportunidade que Ana teve. Talvez você não foi instruída, não teve o ensinamento. Seu filho agora já está grande. Você fala assim, ensina a criança, meu filho já é rapaz, mas ainda está em tempo. Você não perdeu a autoridade ainda não. Continua ensinando. Todo dia. CD estragar, tá? Todo dia. Todo dia. De vez em quando tem que maneirar um tiquinho. A gente é assim, puxa a corda, né? Aí de vez em quando você dá uma soltadinha, mas sempre com a cordinha aqui na mão. Sempre com a cordinha puxando. A gente tem que sempre estar fazendo isso. E Ana então devolveu ao Senhor. Passado algum tempo, lembra que eu disse 3 palavras? Oração, ensino e gratidão. Essa mulher se alegrou, ficou grata a Deus pelo que Deus deu para ela. E Deus não deixou ela só com Samuel. Passado muito tempo, ela foi visitar Samuel, fez uma roupa para o menino e foi lá no templo visitar ele. Aí, no capítulo 2, no verso 18, você pode seguir na Bíblia, diz assim: Samuel já ministrava, olha bem, era um menino ainda, o menino já estava ensinando no templo. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. Sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e de ano em ano lhe a trazia quando com seu marido subia a oferecer o sacrifício anual. Olha, ela devolveu, mas não esqueceu do menino. Continuava orando por ele, fazia sempre uma roupa, uma estola sacerdotal e levava de ano em ano. O menino crescia e ela levava. E o sacerdote Eli, então, diz assim para ela. Eli abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê filhos dessa mulher. Olha, que palavra profética. Falou para ele: o Senhor te dê filhos dessa mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para a sua casa. Olha que bênção. O menino era tão abençoado que Eli dá uma palavra profética. Isso aqui é uma palavra profética. Fala com ele, que o Senhor te dê filhos dessa mulher. E ela voltou. E ali diz o 21... abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Meus queridos, ela foi grata a Deus antes dos outros 5. Ela não esperava mais. Ela concebeu, devolveu o menino, cumpriu com seu papel de mãe, e Deus deu a ela muito mais do que ela esperava. Então, quem não tinha nenhum, tem agora quantos? 6. Samuel e mais 5. Que maravilha, que bênção. Quantas coisas maravilhosas temos a aprender com Ana. Lembre disso. Oração, ensino e gratidão para o resto da vida. Não tem jeito, meninos. A mãe vai pegar no pé seus o resto da vida.
Enquanto tiver vida, enquanto a mãe... Não vi ninguém falando amém. Mamãe vai pegar no pé o resto da vida. Agora, meus queridos, vocês têm que orar pela mãe de vocês. Para Deus dar sabedoria, dar entendimento. Fazer da mãe de vocês uma mãe de oração, uma mãe que ensina, uma mãe grata, uma mãe que não provoca a ira dos filhos. Vocês têm que orar. Nós oramos por vocês, mas vocês têm que orar por nós. Nós precisamos estar sempre buscando a Deus e clamando ao Senhor. Que cada um aqui nessa noite leve essa palavra para casa. E lembre de uma coisa. Nunca é tarde para orar. Continue orando. Não deixe de orar. Não deixe de ensinar seus filhos. E não deixe de ter gratidão. Sempre, 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 sempre. Certo pastor disse que uma mãe de joelhos, uma mãe intercessora, uma mãe que ora, que se coloca de joelho diante de Deus pelos seus filhos, verá seus filhos sendo colocados diante de pé, verá seus filhos de pé, sendo colocados aí no mundo, mas não cabisbaixos, mas de pé, de cabeça erguida, sendo bênção. Você em oração, você não pode mudar o temperamento do seu filho. Você não pode mudar a natureza dele, só Deus pode. Então há coisas que você não vai conseguir por você mesmo, é só Deus. Mas se você colocar seu joelho no chão todo dia e clamar ao Senhor, Deus vai transformar seu filho numa bênção. Nunca desista do seu filho. Sempre colocando diante do Senhor e pedindo a Deus para ele ser uma grande bênção. Um homem, uma mulher de Deus que faz diferença nesse mundo, que faz diferença onde ele vai, na escola, no trabalho. Que maravilha é poder saber que seu filho é bênção onde ele vai. E que as pessoas olham para ele, mas que menino abençoado. Mas a pessoa às vezes não sabe que lá atrás tem uma mãe, um pai, clamando, pedindo a Deus todo dia. Então continue. Não desista de orar, de ensinar e de agradecer a Deus. A bênção virá no tempo oportuno, na hora certa, no momento certo. E você vai colher os frutos da sua oração, os frutos do seu ensino. E você que ainda vai ser pai, você que ainda vai ser mãe, já pode se preparar desde já. Orar, clamar, pedir a Deus. E você que tem um filho espiritual, tem alguém que você está ensinando a palavra, continue orando por ele, ensinando e agradecendo a Deus pela bênção dessa pessoa na sua vida. Que Deus possa continuar a nos abençoar grandemente. Que Deus possa encher os nossos corações de amor, de alegria e de paz.